Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal, Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando a todos que hoje é segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu quero contar uma história para vocês, extraída daqui da Bíblia, exatamente do livro de Gênesis, que fala sobre o comportamento de pessoas que têm Deus Todo-Poderoso como seu Pai. A Bíblia diz o seguinte: a gente vê por fora, mas o Senhor vê por dentro. Estamos acostumados a julgar as pessoas, as coisas, pela aparência, mas o Senhor, Ele julga por dentro do coração, porque Ele penetra na nossa mente e no coração e sabe aquilo que somos e o que não somos. Há duas coisas, duas pessoas no mundo que não podemos enganar. Não podemos enganar, primeiramente, a Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode enganar ao Senhor Deus. Quem é que pode enganar a Deus? Ninguém, jamais. Nunca aconteceu em toda a história da humanidade alguém que fosse capaz de enganar ao Criador. Primeiro, né? E segunda pessoa, a qual nós não podemos enganar de modo algum, somos nós mesmos. Como é que nós cometemos um erro? Às escondidas. E depois começamos a fingir que não fizemos aquilo. Alguém pergunta: você fez isso? Você diz: não, eu não fiz. Você pode até estar negando a pessoa, mas a você mesmo você não pode negar, não pode mentir. Porque ninguém, absolutamente ninguém aqui na Terra pode enganar a si mesmo. Se você cometer algum crime, alguma coisa que de errado, algum dolo, e depois dizer: não, eu não fiz isso. De maneira nenhuma eu não fiz isso. Não, você está enganado. Tentando enganar a si mesmo. Porque a você e a Deus ninguém engana. E quando também devemos saber quando estamos agradando ao Senhor Deus. Como devemos agradar ao Senhor Deus? O que recebemos de volta agradando a Deus. Você sabe como agradar a Deus? Como você sabe que está agradando a Deus? Na Bíblia, em Gênesis, logo no início da criação do mundo, tem uma história muito interessante. História de dois irmãos. Não sei se eram gêmeos, mas eram bem apessoados, robustos. Eram dois homens, filhos legítimos de Adão e Eva, biologicamente falando. Estes dois rapazes, além dos pais deles, eram constantemente observados pelo Todo-Poderoso, porque Deus nunca deixou de observar as pessoas. Deus nunca deixou de ver o que se passa aqui na Terra. Por isso que ele diz, na Bíblia: eu conheço todos os moradores da Terra. Ninguém passa despercebido por mim. Está escrito na Bíblia. Então, voltando à história dos dois rapazes, Deus costumava observar o trabalho daqueles rapazes. Um chamava-se Abel e o outro Caim.
Logo, Abel era pastor de ovelhas, criava ovelhas. E Caim era lavrador. Não sei se foi por imposição do Criador, não sei se foi por imposição de Adão ou de Eva, porque cada um teve a sua função. A função de Abel era exatamente pastorear, ser para criar ovelhas. E Caim lavrava a terra. Comia dos frutos da terra, plantava da terra, arava a terra, plantava nela o que fosse necessário. Naquele tempo, as pessoas tinham o hábito de oferecer a Deus dízimos de tudo aquilo que fazia, mas a Deus. Não sei se foi por imposição do Criador ou espontaneamente pela vontade do homem, da pessoa, que começaram a agradar a Deus, tentar agradar a Ele, dando daquilo que produzia um pouco, de tudo daquilo que produzia. Logo, Abel costumava dar de presente a Deus as primícias das ovelhas, as melhores ovelhas, gordas, robustas. Ele as separava exclusivamente para o Criador. E o Criador se agradava e abençoava-o dia a dia, cada vez mais, aumentando seu rebanho, dando-lhe vida, vigor, saúde. E aquilo era agradável aos olhos de Deus. Por quê? Porque Abel tinha um coração bom, era uma mente generosa e gostava de agradar ao Senhor Deus com esses presentezinhos, esses dízimos, que ele chamava de dízimos. Já o Caim, que era lavrador, ele não tinha o coração bondoso, tanto quanto o irmão. Ele era ganancioso, mão de vaca, como diz o povo, mas mesmo assim ele dava o dízimo a Deus. Mas como ele fazia isso? Da pior maneira possível. Ele dava o dízimo ao Criador dos piores produtos que a terra produzisse. Ao invés de dar o melhor, as primícias da sua hortaliça, ele dava aquelas que não eram muito boas. Ele dava, reservava para dar ao Criador. Deus olhava aquilo, discutia com Jesus o modo como eles dois tentavam agradá-lo, e principalmente Caim, que era rebelde, tinha um coração ruim, mau, uma mente perversa. E Deus não se agradava daquilo. Eu só sei que Caim observava e via nitidamente que Deus se agradava muito do seu irmão e procurava cada vez mais abençoá-lo. Aquilo foi gerando em Caim uma raiva, um ranço, um ódio, e começou a maquinar na sua mente uma maneira de se vingar da maneira pior que tivesse. Ocorreu na sua mente matar seu irmão Abel. Imaginando ele que com a morte do irmão, Deus passaria a observá-lo de outra maneira, bem melhor, mais agradável. Mas foi ao contrário. A Bíblia diz que certa tarde eles foram para o campo, chamado por Caim. Abel foi inocentemente, né? Mas não se sabe como, gerou-se entre os dois uma discussão. Sem começo, sem fim. Aliás, teve um fim terrível. Ele acabou assassinando o irmão